Existe algo mais poderoso que homem sussurrar 3 palavras quando mulher acredita ser tarde demais para a primeira vez? Quando ela revelou ter 29 anos e nunca ter estado com ninguém, esperava julgamento ou desistência. Mas ele sussurrou promessa que mudaria tudo. Onde você está agora? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like para receber mais histórias emocionantes. A chuva tamborilava no toldo da padaria Pão Nosso, como dedos impacientes batendo numa mesa. Camila segurava a bolsa contra o peito, observando as gotas escorrerem pelo vidro da vitrine enquanto esperava sua vez na fila. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma adocicado de pão ainda quente, e ela podia sentir o vapor úmido entrando pelas portas que se abriam e fechavam a cada cliente. Essa chuva não para nunca. A voz veio de trás, masculina e levemente divertida. Camila virou o rosto. O homem tinha uns 30 e poucos anos, talvez beirando os 40, cabelos castanhos levemente molhados pelas gotas que conseguiram alcançá-lo na corrida até a padaria. Sorria de um jeito simpático, mãos nos bolsos da calça jeans. Esqueci o guarda-chuva no carro, continuou ele, gesticulando para a rua onde a água formava pequenos rios nas sarjetas. Achei que não ia chover tanto. Camila devolveu o sorriso, tímida. Eu tenho um extra na bolsa. Posso emprestar se quiser. Ele pareceu genuinamente surpreso. Sério? Mas como você me devolve depois? Moro aqui perto, na rua de cima. Pode devolver qualquer dia. O homem estendeu a mão. Eduardo Mendes, e você é minha salvadora do dia. Camila Rodrigues. O aperto de mão foi firme, caloroso. Ela sentiu um leve formigamento na palma que subiu pelo braço e se instalou no peito. Aos 29 anos, Camila tinha aprendido a ignorar esses formigamentos. Eles nunca levavam a lugar algum. Eduardo aceitou o guarda-chuva azul marinho que ela tirou da bolsa lateral, prometendo devolver no dia seguinte. Camila acenou, pegou seus pães franceses e saiu para a chuva com o próprio guarda-chuva listrado, sem esperar que aquele encontro de 30 segundos mudasse absolutamente nada em sua vida meticulosamente controlada. Mas algumas coisas na vida têm um jeito peculiar de começar pequenas e crescer até ocupar todo o espaço disponível. Como plantas que você acha que vai manter num vasinho e de repente precisam de um jardim inteiro. No dia seguinte, quando a campainha tocou às 7 da noite, Camila estava de pijama. Ela quase não atendeu. Provavelmente era a síndica novamente reclamando do volume da TV, mesmo que ela mal ligasse o aparelho. Abriu a porta com a corrente de segurança ainda presa. Eduardo estava do lado de fora, segurando o guarda-chuva azul numa mão e uma caixa branca na outra. Desculpa aparecer sem avisar, disse ele, sorrindo de novo daquele jeito que fazia pequenas rugas aparecerem no canto dos olhos. Vim devolver o guarda-chuva e trazer um agradecimento. Camila tirou a corrente e abriu a porta completamente, esquecendo por um momento que estava de pijama cor-de-rosa, com nuvenzinhas estampadas. Não precisava trazer nada. Brigadeiros gourmet, ele ofereceu a caixa. E vim com uma segunda intenção também, confesso. Sou novo no bairro e você parece conhecer bem a região. Posso te convidar para um café? Mostrar os pontos bons de Niterói? O coração de Camila deu um pulo estranho no peito. Ela olhou para Eduardo, para os brigadeiros, para o próprio pijama infantil. Claro. Quando você quiser. Que tal sábado de manhã? Ela concordou antes que a parte racional do cérebro pudesse inventar uma desculpa. Quando fechou a porta e encostou-se nela, Camila sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma mistura de empolgação e terror absoluto. O café aconteceu numa padaria diferente, maior, com mesinhas de madeira envernizada e janelas amplas por onde entrava a luz do sol. Eduardo chegou pontualmente às 10, vestindo camisa azul clara e jeans. Ela tinha trocado de roupa 4 vezes antes de decidir por um vestido simples bege. Então, Eduardo, o que te trouxe para Niterói? Ele mexeu o açúcar no café, pensativo. Trabalho. Sou médico de família, comecei no posto de saúde do bairro mês passado. E queria um recomeço também, para ser honesto. Recomeço? Sou divorciado. Faz 2 anos. A sinceridade dele era refrescante. Nada de rodeios ou mentiras socialmente aceitáveis. O que aconteceu?
Camila perguntou antes de pensar se era apropriado. Desculpa, não precisa responder se for invasivo. Não é invasivo, ele garantiu. Minha ex-esposa queria morar em São Paulo. Eu amo Niterói. A gente tentou um tempo, mas no final ela foi e eu fiquei. Sem filhos, sem mágoa. Só 2 caminhos diferentes. Camila assentiu, mordendo o lábio inferior. Eduardo inclinou-se levemente para a frente. E você? Algum namoro sério? A mentira saiu automática, ensaiada de tantas vezes que ela a repetira em situações semelhantes. Alguns. Nada que deu certo. Não era tecnicamente mentira. Ela tinha saído com alguns rapazes ao longo dos anos. Jantares, cinemas, algumas tentativas de beijos. Nada que durasse mais que 3 encontros. Nada que ela conseguisse levar adiante quando as mãos começavam a explorar além dos limites seguros. Eduardo sorriu como se entendesse exatamente o que ela não estava dizendo. Então estamos na mesma situação. Recomeçando. Eles ficaram 3 horas conversando. Eduardo falava sobre medicina, com uma paixão que iluminava o rosto inteiro. Contava casos engraçados de pacientes, demonstrava preocupação genuína com as famílias que atendia. Camila falou sobre o trabalho como contadora, sobre os livros que devorava, romances, sempre romances, sobre Niterói e os lugares bonitos que ele precisava conhecer. Quando se despediram na calçada, ele perguntou: "Podemos fazer isso de novo?" Sim, eu gostaria muito. E ela gostaria. Mas enquanto caminhava de volta para casa, Camila sentiu o peso familiar se instalando no estômago. Aquela sensação de que estava começando algo que eventualmente teria que terminar. Porque ela sempre terminava. Porque tinha 29 anos e um segredo que ninguém da idade dela deveria ter. Algumas coisas simplesmente não podiam ser faladas em voz alta sem soar absurdo. Os encontros com Eduardo tornaram-se semanais, depois quinzenais, depois 3 vezes por semana. Camila marcava tudo na agenda mental, tentando não parecer ansiosa demais, não responder mensagens rápido demais, não demonstrar que já estava pensando nele mais do que deveria. Beatriz, sua colega de trabalho, notou a mudança. "Você está diferente", comentou num dia de quinta-feira, enquanto organizavam planilhas no escritório. "Mais leve. É um cara, não é?" Camila sentiu o rubor subir pelo pescoço. "É só um amigo." "Amigos não fazem ninguém sorrir desse jeito para o celular", Beatriz cutucou. "Conta. Eduardo, o médico que conheci na padaria." "E?" "E nada. A gente sai para conversar." Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente feita. "Conversar? Claro. Já faz quanto tempo?" 2 meses. 2 meses e só conversas? Camila, o quê? Você vai ter que deixar as coisas avançarem em algum momento. A ansiedade familiar apertou o peito de Camila. Ela fingiu concentração excessiva na planilha à frente. Eu sei. Beatriz era a única pessoa, além da terapeuta, que sabia da situação completa. Tinha descoberto por acidente 1 ano atrás, quando Camila teve um ataque de pânico no banheiro do escritório, depois de um cara no aplicativo de namoro ter perguntado se ela topava algo casual. Beatriz encontrara Camila hiperventilando, conseguira acalmá-la, e a história toda tinha saído aos pedaços. "Você contou para ele?" perguntou Beatriz agora, voz mais baixa. "Não." "Camila, eu sei. Mas como eu falo isso?" "Oi, Eduardo. Por acaso você quer namorar uma mulher de quase 30 anos que nunca transou, porque a mãe dela implantou tanto medo de sexo na cabeça dela que até hoje ela trava completamente? Não precisa ser tão dramática." "Não é dramático. É a verdade." Beatriz suspirou, tocando o ombro da amiga. "E olha, se esse cara é legal mesmo, ele vai entender. E se ele não entender, não valia a pena de qualquer forma." Camila queria acreditar nisso. Queria muito. O 3º mês trouxe uma proximidade física que começava a deixar Camila em alerta constante. Eduardo pegava a mão dela quando caminhavam, passava o braço pelos ombros dela no cinema, beijava o topo da cabeça dela quando se despediam. Eram gestos carinhosos, simples, mas cada um deles fazia o coração de Camila disparar e o estômago revirar. Porque ela sabia que eventualmente ele ia querer mais.
Todos sempre queriam mais. Foi numa sexta-feira à noite, depois de jantarem num restaurante japonês, que Eduardo a levou até o carro e, antes de abrir a porta, segurou o rosto dela entre as mãos. Posso te beijar? O mundo pareceu pausar. Camila tinha sido beijada antes. Beijos castos, rápidos, sem consequência. Mas nunca tinha sido perguntada com aquela intensidade no olhar, como se a resposta realmente importasse. Pode, sussurrou. O beijo começou gentil. Lábios macios, pressão leve. Camila correspondeu, mãos apoiadas no peito dele, sentindo o coração batendo acelerado ali embaixo. Por um momento foi perfeito. Então a língua dele tocou a dela e a mão desceu da cintura para a curva do quadril. Foi um movimento pequeno, natural, mas o pânico subiu pela garganta de Camila como bile. Ela se afastou bruscamente, respiração acelerada. Desculpa, saiu num fio de voz. Desculpa, eu preciso ir. Eduardo segurou o pulso dela, não com força, mas o suficiente para fazê-la parar. Está tudo bem. Não precisa se desculpar. Não é você. Eu só não estou pronta para... Camila. Ele esperou até ela olhar nos olhos dele. Está tudo bem, eu não estou com pressa. Ela assentiu, mas lágrimas queimavam atrás dos olhos. Entrou no carro, murmurou uma despedida apressada e dirigiu para casa com as mãos tremendo no volante. Naquela noite, Camila ligou para a terapeuta mesmo não sendo dia de sessão. Doutora Henrique, eu estraguei tudo. Camila, respira. O que aconteceu? Eduardo me beijou e eu entrei em pânico. Ele deve achar que sou louca. Você contou para ele? Talvez, por que não? Porque é constrangedor. Porque nenhum homem de 37 anos quer namorar alguém com os problemas que eu tenho. A voz da terapeuta veio calma, como sempre. Camila, você não tem problemas. Você tem medos legítimos baseados em anos de condicionamento negativo. E um parceiro que realmente se importa vai querer entender isso. E se ele não quiser? Então não era a pessoa certa. Mas você não pode construir um relacionamento baseado em mentiras e omissões. Ele merece saber. E você merece a chance de ser aceita por quem você é. Camila desligou o telefone, sentindo-se ainda mais confusa. A lógica fazia sentido, mas o medo era mais alto que qualquer lógica. Eduardo não desapareceu depois daquela noite. Ao contrário, continuou mandando mensagens, propondo encontros, sendo exatamente a mesma pessoa gentil e paciente de sempre, o que, de certa forma, deixava Camila ainda mais ansiosa. No quarto mês, eles foram a um parque. Eduardo trouxe sanduíches e suco, estendeu uma toalha xadrez na grama e ficaram ali conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Você está mais quieta hoje, ele observou em algum ponto da tarde. Estou pensando. Em quê? Camila arrancou um pedaço de grama girando entre os dedos. Em como somos diferentes. Eduardo apoiou-se nos cotovelos olhando para ela. Diferentes como? Você já foi casado. Já viveu muita coisa. Eu sou... mais complicada. Complicada. Ela queria falar. Queria muito. Mas as palavras ficavam presas na garganta como pedras. Tenho dificuldade com intimidade, conseguiu dizer finalmente. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz era cuidadosa. Intimidade emocional ou física? As duas, principalmente física. Por causa de algo que aconteceu? Não exatamente. Camila respirou fundo. Minha mãe é muito conservadora. Ela me criou com muitos medos sobre essas coisas. E isso meio que ficou. Não era a história completa, mas era um começo. Eduardo sentou-se direito, pegando a mão dela. Obrigado por me contar. E olha, não tem problema nenhum irmos devagar. Completamente no seu ritmo. Você não se importa? Me importaria se você estivesse fazendo algo que não quer fazer. De resto, a gente vai descobrindo junto. Camila sentiu os olhos arderem. Por que ele tinha que ser tão compreensivo? Tornava tudo mais difícil. E se eu for complicada demais? Então, vou aprender a gostar de complicado. Ele beijou a testa dela. E Camila permitiu-se, por alguns minutos, acreditar que talvez desse certo. Que talvez ela não precisasse contar toda a verdade.
que talvez pudesse simplesmente ir devagar até superar os medos. Mas no fundo, ela sabia. O momento da verdade completa estava chegando. E quando chegasse, provavelmente perderia Eduardo. A mãe de Camila ligou numa terça-feira à noite. Filha, faz tempo que não conversamos. Oi, mãe. Está tudo bem? Estava pensando em você. Como está o trabalho? Bem, ocupado, mas bem. E a vida pessoal, conheceu alguém? Camila hesitou. Dona Márcia tinha um radar especial para essas coisas. Conheci um rapaz, Eduardo. Ah, que bom! E é um moço de família? Vai à igreja? Mãe, ele é uma boa pessoa. O resto não importa. Claro que importa, Camila. Valores importam. Você precisa se guardar para o casamento, como sempre te ensinei. A velha raiva subiu. Mãe, eu tenho quase 30 anos. E por isso mesmo, não pode desperdiçar sua pureza com qualquer um. Camila apertou o telefone com força. Não vou ter essa conversa agora. Estou apenas te lembrando dos seus princípios. Os seus princípios, mãe, não os meus. Desligou antes de dizer algo que se arrependeria, mas a conversa deixou um gosto amargo na boca, porque parte dela, uma parte pequena mas persistente, ainda acreditava nas coisas que a mãe tinha dito anos a fio, que sexo fora do casamento era errado, que mulheres que faziam isso eram menos dignas, que intimidade antes do compromisso destruía algo essencial. Camila sabia, racionalmente, que era bobagem. A terapeuta tinha trabalhado isso com ela centenas de vezes. Mas conhecimento racional e sentimento visceral eram coisas muito diferentes. No 5º mês, Eduardo sugeriu que ela fosse ao apartamento dele. Só para jantar. Vou cozinhar. Camila aceitou, mas passou o dia inteiro ansiosa. O apartamento de Eduardo era masculino, mas acolhedor. Estantes cheias de livros médicos, um sofá grande e confortável, fotos de viagens nas paredes. Ele preparou macarrão com molho de tomate caseiro, abriu vinho. Colocou música baixa. Era perfeito demais, e Camila sentia-se como um animal acuado. Após o jantar, eles se acomodaram no sofá. Eduardo passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para mais perto. Beijou o pescoço dela levemente. Você está tensa. Desculpa. Não precisa se desculpar. Quer parar? Camila queria dizer não. Queria ser normal, relaxar, aproveitar. Mas o corpo estava rígido como pedra. Acho que sim. Eduardo se afastou imediatamente, sem demonstrar frustração. Mas Camila viu. Viu a leve decepção nos olhos dele antes de ser escondida atrás de um sorriso compreensivo. Tudo bem. Vamos só assistir algo? Eles assistiram um documentário sobre oceanos. Camila mal prestou atenção. Tudo o que conseguia pensar era: ele vai me deixar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cansar de esperar. A sessão de terapia da semana seguinte foi intensa. Você precisa contar para ele, Camila, insistiu Dr. Ana Henrique. Eu sei. Então por que não conta? Porque vou parecer anormal. Patética. Você acha que virgindade aos 29 anos te torna patética? Não quando penso racionalmente, mas quando imagino falando em voz alta para ele, o que você imagina que ele vai dizer? Camila encolheu-se na poltrona. Que sou esquisita, que tenho problemas, que ele não assinou contrato para isso. E se ele não disser nada disso? E se ele for compreensivo? Ele foi compreensivo até agora porque acha que é só timidez. Quando souber a verdade completa... Camila, a terapeuta inclinou-se para a frente. Você está projetando seus próprios julgamentos nele. Está assumindo que ele vai reagir da mesma forma que você reage internamente a si mesma. Mas não são as mesmas coisas. Como assim? Você julga a si mesma duramente por essa situação. Então assume que todos vão julgá-la da mesma forma. Mas isso não é verdade. Pessoas que realmente se importam querem entender, não julgar. Fazia sentido, mas o medo não ligava para sentido. No 6º mês, Beatriz confrontou Camila novamente. Você ainda não contou para ele, contou? Estavam almoçando num restaurante perto do escritório. Camila mexia a salada sem apetite. Não. Camila, isso não é justo, nem com você, nem com ele.
Eu sei. Então conta, arranca o band-aid de uma vez. E se ele terminar comigo? Beatriz suspirou, colocando os talheres de lado. Vou te fazer uma pergunta. Você prefere viver na incerteza para sempre ou ter uma resposta definitiva agora? Incerteza. Mentira. Camila riu sem humor. Tudo bem, você tem razão, mas é mais fácil falar do que fazer. Nada que vale a pena é fácil, e esse cara parece valer muito a pena. Beatriz tinha razão. Eduardo valia a pena, e por isso mesmo ele merecia a verdade. Camila marcou um jantar num restaurante italiano, lugar neutro, público o suficiente para não ter uma crise completa, mas reservado o bastante para uma conversa séria. Eduardo chegou pontual, como sempre. Usava uma camisa cinza que realçava os olhos. Sorriu ao vê-la, beijou a bochecha dela. Você está linda. Obrigada. Eles pediram a comida. Conversaram sobre trivialidades. O trabalho dele estava cada vez mais ocupado. Uma paciente idosa tinha melhorado depois de meses de tratamento. Camila falou sobre um cliente chato no escritório, mas a tensão crescia no peito dela como balão sendo inflado além da capacidade. Quando a comida chegou, Camila mal tocou no prato. Eduardo notou. Você está estranha hoje. Aconteceu algo? Era agora ou nunca? Preciso te contar uma coisa. Ele colocou o garfo de lado, atenção total nela. Estou ouvindo. Camila respirou fundo. Depois soltou o ar devagar. Repetiu o processo 3 vezes. Eu não fui completamente honesta com você sobre algumas coisas. Sobre o quê? Sobre mim. Sobre minha experiência. Eduardo permaneceu em silêncio, esperando. Quando você perguntou se eu já tive namoros sérios, eu disse que sim. Que tive alguns relacionamentos que não deram certo. As palavras saíam atropeladas agora. Mas a verdade é que nunca namorei de verdade. Nunca estive com ninguém. Completamente com ninguém. Eu tenho 29 anos e sou virgem, e sei que é ridículo na minha idade. E você provavelmente vai achar que sou anormal, ou que tenho algum problema, mas não é por religião. É porque minha mãe me criou com tanto medo sobre sexo que eu nunca consegui superar e sempre fujo quando as coisas começam a ficar sérias. E eu entendo se você quiser terminar, por que homem de 37 anos quer lidar com isso? Ela terminou a confissão sem ar, coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Eduardo não disse nada por longos segundos. O silêncio era ensurdecedor. Então ele estendeu a mão através da mesa, pegando a dela. Primeiro, respira. Você está ficando vermelha. Camila puxou ar, obedecendo. Segundo, ele continuou, voz calma. Obrigado por me contar, sei que não foi fácil. Você não está bravo? Ou achando estranho? Por que eu estaria bravo? E sim, é incomum, mas incomum não é sinônimo de estranho ou errado. A maioria dos homens sairia correndo. Então eu não sou a maioria dos homens. Ele apertou a mão dela. Posso te fazer algumas perguntas? Ela assentiu. Isso é escolha que você ainda faz conscientemente ou algo que você quer mudar, mas tem dificuldade? Quero mudar. Muito. Mas tenho muito medo. Medo de quê, especificamente? De doer. De não saber o que fazer. De você se decepcionar. De descobrir que realmente tem algo errado comigo. Eduardo balançou a cabeça. Não tem nada errado com você. Você passou anos ouvindo mensagens destrutivas sobre algo natural. Isso deixa marcas. É completamente compreensível. Mas e você? Você já viveu? Já experimentou? Não vai ter paciência para alguém tão inexperiente. Camila, ele esperou ela olhar nos olhos dele. Me deixa decidir o que eu tenho paciência ou não, está bem? E a resposta é, tenho toda a paciência do mundo. Vamos no seu ritmo, completamente, sem cronograma, sem pressão. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Lágrimas de alívio, de medo, de gratidão. Você tem certeza? Absoluta. E naquele momento, no restaurante italiano com a vela tremulando entre eles, Camila sentiu algo se deslocar no peito. Não era a cura instantânea, não era o fim de todos os medos, mas era uma porta se abrindo,
uma possibilidade, uma esperança. Depois da confissão, Camila esperava sentir-se livre. Mas o que sentia era uma pressão diferente. Agora Eduardo sabia. Agora havia expectativa, mesmo que ele negasse. Eles continuaram saindo normalmente, mas havia uma nova camada nas interações. Quando Eduardo pegava a mão dela, Camila se perguntava se ele estava pensando no que ela tinha dito. Quando ele a beijava, ela tentava forçar-se a relaxar, a não travar. Num sábado, 3 semanas após a confissão, Camila tomou uma decisão. Quero tentar, disse ela, sentada ao lado de Eduardo no sofá dele. Ele estava assistindo futebol. Pausou o jogo, virando-se para ela. Tentar o quê? Você sabe. Quero ouvir você dizer. Camila tomou coragem. Quero tentar ter relações com você. Quero superar isso. Eduardo desligou a TV completamente. Você quer ou você acha que deve? As duas coisas. Precisa ser as duas. Não faço isso se você estiver se forçando. Não estou me forçando. Estou pronta. Acho. Ele a estudou por um longo momento. Vamos fazer um combinado. Tentamos hoje, mas a qualquer momento que você quiser parar, a gente para. Sem explicações, sem culpa. Simplesmente para. Está bem? Está bem. Eles foram para o quarto de Eduardo. O cômodo era arrumado, cama feita com lençóis azul escuros. Tinha cheiro de sabão em pó e algo levemente amadeirado. Eduardo beijou Camila devagar, mãos percorrendo os braços dela, a cintura. Ela correspondeu, tentando desligar a mente que gritava advertências. Quando chegou a hora de tirar a roupa, as mãos de Camila tremiam. Eduardo ajudou, gentil, murmurando palavras tranquilizadoras. Ela ficou de calcinha e sutiã, braços automaticamente cruzando sobre o peito. Você é linda, disse Eduardo e parecia sincero. Ele a deitou na cama, continuou beijando. Desceu para o pescoço, para a clavícula. Camila sentia o corpo reagindo, mas a mente estava em outro lugar, catalogando cada sensação, cada possível problema, cada razão para isso dar errado. Quando Eduardo deslizou a mão pela lateral do corpo dela, indo em direção à calcinha, o pânico bateu como onda gigante. Para. 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 Ele parou instantaneamente, afastando-se. Está tudo bem. Respira. Mas Camila já estava chorando, encolhida, mãos cobrindo o rosto. Desculpa, desculpa. Eu achei que conseguiria, mas não consigo. Eduardo puxou uma coberta, envolvendo os dois. Abraçou Camila por trás, rosto apoiado na curva do ombro dela. Não precisa se desculpar, não precisa ser hoje, não precisa ser esse mês. Mas você estava... Você queria... E vou continuar querendo quando você estiver realmente pronta. Pressa zero. Camila virou-se no abraço, enterrando o rosto no peito dele. Tem certeza que não sou defeituosa demais? Certeza absoluta. Ficaram assim até Camila parar de chorar, até a respiração se normalizar. Até ela acreditar, pelo menos por aquela noite, que talvez Eduardo realmente esperasse quanto tempo fosse necessário. Na sessão de terapia seguinte, Dr. Henrique fez anotações enquanto Camila relatava o ocorrido. Você tentou forçar uma situação para a qual não estava preparada emocionalmente. Eu sei. Foi burrice. Não foi burrice. Foi ansiedade. Você sentiu que tinha que retribuir a paciência dele. E não tenho? Não. Relacionamentos saudáveis não funcionam como débito e crédito. Você não deve nada a ele por ele ser compreensivo. Ele escolhe isso. Mas ele vai cansar eventualmente. Talvez, ou talvez não. Mas tomar decisões baseadas em talvez ele se canse não é saudável. Você precisa confiar no processo. Confiar que quando estiver pronta de verdade, vai saber. E como vou saber? Você vai querer por você mesma, não por obrigação, não por medo de perder ele, mas porque realmente quer experimentar essa intimidade com ele. Fazia sentido teoricamente, mas na prática, Camila não tinha certeza de que conseguiria diferenciar uma coisa da outra. Eduardo sugeriu uma abordagem diferente na semana seguinte. Vamos construir intimidade aos poucos. Não precisa ser tudo de uma vez. Como assim? Que tal a gente só dormir junto primeiro?
Literalmente dormir. Ver como você se sente acordando ao meu lado. Era uma ideia estranhamente simples e reconfortante. Camila levou o pijama ao apartamento de Eduardo numa cesta. Eles assistiram um filme, escovaram os dentes lado a lado no banheiro, deitaram na mesma cama. Eduardo estava de bermuda e camiseta, Camila de pijama completo. Ele abraçou por trás, como tinha feito da outra vez. Boa noite, Camila. Boa noite. Ela ficou acordada muito tempo, sentindo a respiração dele contra a nuca, o peso do braço dele sobre a cintura, o calor do corpo dele atrás do dela. Não era sexual. Era íntimo de outra forma. Reconfortante. Seguro. Eventualmente, Camila adormeceu, e quando acordou de manhã ainda abraçada, sentiu algo novo, algo pequeno mas significativo. Confiança. Eles repetiram o experimento algumas vezes. Dormir juntos tornou-se menos assustador. Camila começou a levar menos peças de roupa. Da primeira vez que dormiu só de camisola, sentiu-se vulnerável, mas não apavorada. Eduardo continuava paciente. Nunca pressionava, nunca reclamava. Beijava, abraçava, mas sempre respeitava quando ela não queria avançar. Numa manhã de domingo, Camila acordou antes dele. Ficou observando Eduardo dormir. Cabelos despenteados, expressão relaxada. Ele parecia mais jovem quando dormia. Ela traçou o contorno do rosto dele com o dedo, levemente para não acordá-lo. Pensou, eu estou apaixonada por esse homem. A percepção não veio como surpresa. Veio como confirmação de algo que já sabia há semanas, mas não admitia. Eduardo abriu os olhos devagar, pegando a mão que tocava o rosto dele. Bom dia. Bom dia. Ele a puxou para mais perto, beijando a testa dela. Em que você está pensando? Camila hesitou, depois decidiu ser honesta. Em você, em nós, em como você é importante para mim. O sorriso de Eduardo foi lento e caloroso. Você também é importante para mim. Mesmo com toda essa complicação, você não é uma complicação, Camila. É uma pessoa, com história, com medos, com processos. Isso não te torna menos importante. Ela beijou ele pela primeira vez como iniciadora. Pressionou os lábios contra os dele, sentindo a resposta imediata. Quando Eduardo aprofundou o beijo, Camila não se afastou. Deixou acontecer. Sentiu a língua dele explorando, as mãos descendo pelas costas. O pânico começou a formar no peito, mas ela respirou fundo. Concentrou-se na sensação em vez do medo. Era bom. Não era assustador. Era Eduardo. Quando se separaram, ambos respiravam acelerado. Você está bem? Perguntou ele. Estou. Surpreendentemente, estou. Quer continuar ou parar por aqui? Camila pensou honestamente na pergunta. Continuar um pouco mais, mas devagar. Eduardo assentiu. Voltou a beijá-la, mãos explorando com mais confiança, mas sem pressa. Quando tocou o seio dela por cima da camisola, Camila deixou. Quando deslizou a alça para baixo, expondo a pele, ela tremeu, mas não parou. Ficaram assim por tempo indeterminado, Eduardo explorando, Camila permitindo. Havia algo profundamente libertador em poder dizer para e saber que ele pararia, em poder tentar sem a pressão de ter que ir até o fim. Eventualmente, Camila pediu pausa. Eduardo obedeceu imediatamente. Como você se sente? Ela perguntou. Bem, um pouco trêmula, mas bem. Isso é progresso. É? Absoluto. E era. Camila sabia que era. Pequenos passos ainda eram passos. A mãe de Camila ligou novamente. Dona Márcia tinha o péssimo hábito de ligar nos piores momentos possíveis. Filha, já faz 3 semanas que não conversamos. Oi, mãe, estou ocupada. Com esse rapaz? Com o trabalho. E sim, com Eduardo também. Espero que vocês estejam levando as coisas com seriedade. Com respeito. A raiva antiga se acendeu. Mãe, eu sei o que você está realmente perguntando, e não vou responder. Camila, estou apenas me preocupando com você. Não, você está tentando controlar minha vida como sempre tentou. Mas não funciona mais. Eu te criei com valores. Você me criou com medo. A explosão saiu antes que Camila pudesse conter. Você me fez ter tanto medo de sexo,
tanto medo da própria sexualidade, que passei 29 anos sozinha porque não conseguia nem permitir que alguém me tocasse. Silêncio chocado do outro lado. Eu só queria te proteger. Proteger de quê, mãe? De ser humana, de ter relacionamentos saudáveis? Você não me protegeu. Me aprisionou. Não fale assim comigo. É a verdade. E isso acaba agora. Não vou mais deixar seus medos controlarem minha vida. Camila desligou, mãos tremendo de adrenalina. Era a primeira vez que confrontava a mãe tão diretamente. Sentia-se simultaneamente poderosa e assustada. O telefone tocou novamente. Era Dona Márcia. Camila não atendeu. Beatriz comemorou quando Camila contou sobre o confronto com a mãe. Finalmente, já estava na hora. Estou me sentindo horrível. Sentimento de culpa é normal. Você passou a vida inteira acreditando que tinha que obedecer a ela. Mas, Camila, você está certa. Ela foi destrutiva. Eu sei, mas ainda dói. Dói porque você a ama. Mas amar alguém não significa deixar essa pessoa te prejudicar. Camila sabia disso intelectualmente. Emocionalmente, era mais complicado. No 7º mês, algo mudou. Camila acordou numa manhã e sentiu determinação. Não era a determinação ansiosa de antes, aquela que vinha do desespero de preciso fazer isso logo. Era diferente. Mais calma, mais segura. Ela realmente queria experimentar essa intimidade com Eduardo. Não porque achava que devia, não porque tinha medo de perdê-lo, mas porque confiava nele completamente e porque estava pronta. Ligou para Eduardo do trabalho. Oi, está ocupado? Nunca ocupado demais para você. O que foi? Eu quero marcar algo. Um final de semana só nosso, em algum lugar diferente. Havia uma pausa carregada. Tem certeza? Absoluta. Onde você quer ir? Algum lugar tranquilo. Praia, talvez. Conheço uma pousada em Búzios, pequenininha, bem intimista. Te mando o link? Manda. Quando desligou, Camila sentiu borboletas no estômago. Mas não eram borboletas de pânico. Eram de empolgação? Os dias até o final de semana pareceram arrastar e voar ao mesmo tempo. Camila fez terapia extra. Como você se sente sobre isso? Perguntou o Dr. Henrique. Nervosa, mas também pronta. Qual a diferença de agora para as outras vezes que tentou? Camila pensou cuidadosamente. Antes eu estava tentando porque achava que tinha que tentar. Agora estou tentando porque quero tentar. Faz sentido? Faz todo sentido. Esse é exatamente o tipo de motivação interna que vai te ajudar a relaxar quando chegar a hora. E se eu travar de novo? Pode acontecer, mas você tem um parceiro que vai respeitar isso, que não vai ficar bravo ou desapontado. Isso tira muita pressão. Espero que sim. Camila, você já caminhou muito. Independentemente do que acontecer nesse final de semana, você já superou muita coisa. Era verdade. 7 meses atrás ela mal conseguia beijar Eduardo sem entrar em pânico. Agora estava planejando um final de semana inteiro dedicado a explorar intimidade. Era progresso considerável. Eduardo buscou Camila numa sexta de manhã. Ela tinha pedido folga no trabalho. Colocaram as malas no carro dele, uma playlist animada tocando no rádio. Ansiosa? Perguntou ele enquanto dirigia. Muito. Mas boa ansiedade, acho. Vamos sem expectativas, combinado? O que acontecer, aconteceu. O que não acontecer, não aconteceu. Combinado. A pousada era pequena e charmosa, rodeada de jardins. O quarto tinha vista para o mar, sacada com rede, decoração em tons de azul e branco. Era perfeito. Eles deixaram as malas, trocaram de roupa e foram para a praia. A água estava gelada, mas convidativa. Camila mergulhou, gritando com o frio. Eduardo a seguiu, rindo. Ficaram na água até os lábios ficarem roxos. Voltaram para a pousada, tomaram banho quente, pediram comida no quarto. Jantar foi descontraído. Conversaram sobre tudo menos o óbvio. Filmes que tinham visto, lugares que queriam conhecer, histórias engraçadas de trabalho. Quando as luzes da pousada se apagaram e ficou apenas o som das ondas, Camila sentiu o nervosismo voltar. Eduardo a puxou para a sacada. A lua estava cheia
iluminando a praia. Era cenário de filme. Como você está? Perguntou ele. Apavorada, mas determinada. Ele beijou a têmpora dela. Não precisa ser hoje. Podemos só aproveitar a praia amanhã. Quero que seja hoje. Mas pode ser bem devagar? Mais devagar do que sempre foi. Isso. Eduardo levou Camila de volta para dentro, fechou a porta da sacada, apagou as luzes principais, deixou apenas a luz do abajur. Criou ambiente suave, acolhedor. Beijou Camila como sempre fazia. Gentil primeiro, mas intenso depois, mãos percorrendo território familiar. Ela correspondeu, forçando-se a ficar no presente, sentir cada toque sem analisar. Quando chegou a hora de tirar roupas, Eduardo foi perguntando permissão para cada peça. Pode tirar a blusa? Pode tirar a calça? Pode? Camila assentiu para cada pergunta, vulnerável, mas não apavorada. Deitados na cama, pele contra pele, Eduardo continuou a exploração lenta. Camila tremeu várias vezes, mas respirou fundo. Concentrou-se na voz dele, murmurando palavras tranquilizadoras. Quando Eduardo finalmente perguntou se podia continuar, Camila fechou os olhos e assentiu. E então, travou. O corpo inteiro ficou rígido. A respiração acelerou. Lágrimas começaram a escorrer. Para. Desculpa. Não consigo. Eduardo parou imediatamente, saindo de cima dela. Puxou uma coberta e envolveu os dois. Está tudo bem. Respira. Mas Camila não conseguia parar de chorar. Frustração, decepção, vergonha, tudo misturado. Eu achei que conseguiria, soluçou. Eu realmente achei. Eduardo a abraçou mais forte. Ei, olha para mim. Ela obedeceu, olhos vermelhos. Eu te espero, disse ele com firmeza absoluta. 3 palavras, simples, poderosas. Quanto tempo? Quanto tempo você precisar? 1 mês, 6 meses, 1 ano. Não estou aqui por sexo, Camila. Estou aqui por você, por nós. E isso inclui respeitar completamente seu tempo. Aquelas palavras fizeram algo dentro dela, algo que todos os meses de terapia, todas as conversas consigo mesma, todas as tentativas de racionalizar não tinham feito. Dissolveu a pressão. Porque quando Eduardo disse eu te espero sem prazo, sem impaciência, sem frustração, apenas promessa paciente, Camila finalmente entendeu que não precisava forçar nada, que podia ir no ritmo dela sem medo de perdê-lo. E relaxando, algo milagroso aconteceu. Ela quis tentar de novo. Camila enxugou as lágrimas, respirando fundo. Podemos tentar de novo? Eduardo a estudou cuidadosamente. Tem certeza? Não porque eu disse que espero, mas porque você quer. Tenho, mas precisa ser muito devagar. Ele assentiu, beijando a testa dela. Começaram tudo de novo. Beijos lentos, toques suaves. Eduardo ia narrando cada movimento. Vou te beijar agora. Vou tocar aqui. Isso está bom? Camila respondia a cada pergunta. Sim, está bom, continua. Quando chegou ao ponto crucial, ela estava tremendo, mas não congelada. Vou devagar, prometeu Eduardo. Se doer, me fala. Doeu. Mas não foi insuportável. E Eduardo foi tão cuidadoso, tão atento, checando a cada segundo se ela estava bem. Não foi transcendente. Não teve fogos de artifício, mas foi íntimo, real, conectado. Quando terminou, Camila não sabia se ria ou chorava. Fez os dois. Eduardo a abraçou, rosto enterrado no cabelo dela. Como você está? Diferente, não sei explicar. Bom diferente ou ruim diferente? Ela pensou honestamente. Bom. Assustador, mas bom. Ficaram abraçados sem dizer nada por longo tempo. O som das ondas entrava pela janela. A lua continuava iluminando o quarto. Camila sentiu algo se assentando dentro dela. Não era alívio, exatamente. Era fechamento de um ciclo? Abertura de outro? Obrigada, sussurrou. Por quê? Por esperar. Por não desistir de mim. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Nunca desistiria de você. Na manhã seguinte, Camila acordou primeiro.
Observou Eduardo dormir ao lado dela, processando tudo o que tinha acontecido. Ela tinha transado. Aos 29 anos, finalmente tinha experimentado intimidade sexual. E não tinha sido terrível. Não tinha sido traumático. Tinha sido humano. Vulnerável e estranho e desconfortável em alguns momentos, sim, mas também conectado e íntimo e até bonito de certa forma. Eduardo acordou pegando a mão dela. Bom dia. Bom dia. Como você está se sentindo hoje? Camila pensou cuidadosamente antes de responder. Aliviada. E também um pouco estranha. Tipo, passei 29 anos construindo essa coisa enorme na minha cabeça e agora que aconteceu, não sei. Parece menor do que eu achava. Menor bom ou menor decepcionante? Menor alívio. Eu transformei sexo num monstro gigante por tanto tempo que quando finalmente enfrentei descobri que era só uma coisa normal, importante, íntima, mas não o evento apocalíptico que minha cabeça inventou. Eduardo sorriu. Essa é provavelmente a análise mais saudável possível. Eles ficaram na pousada até domingo à tarde. Exploraram a praia, comeram frutos do mar, conversaram sobre futuro pela primeira vez. Para onde você vê isso indo? Perguntou Eduardo enquanto caminhavam descalços na areia. Nós? Camila chutou a água com o pé. Não sei, mas quero descobrir. Quero ver para onde vai. Eu também. Era a resposta vaga, mas era honesta. E por enquanto, era suficiente. A volta à rotina foi estranha. Camila sentia-se diferente, mas também exatamente igual. O mundo não tinha parado porque ela tinha transado. O escritório continuava cheio de papelada, o trânsito continuava horrível, tudo continuava normal. Mas ela não se sentia normal. Beatriz notou imediatamente. Aconteceu, disse sem ser pergunta. Camila assentiu, bochechas corando. Como foi? Assustador, desconfortável, mas bom também. E como você está agora? Confusa, aliviada, um pouco perdida. Beatriz abraçou a amiga. É normal se sentir assim. Você passou anos construindo expectativas, agora precisa desconstruir e construir novas. Tinha razão, mas não tornava o processo menos desorientador. Dona Márcia apareceu na casa de Camila sem avisar numa quarta à noite. Camila atendeu a porta relutante. Mãe, vim falar com você. Sobre? Sobre nossa última conversa. Você me magoou. Camila respirou fundo, tentando manter calma. Você me magoou primeiro, durante anos. Eu estava te protegendo. De que, me diz, do que exatamente você estava me protegendo? Dona Márcia entrou sem ser convidada, sentando-se na sala. De ser usada, de ser descartada, de homens que só querem uma coisa. E no processo me ensinou a ter medo da própria sexualidade, a me sentir suja e errada por ter desejos normais, a passar 29 anos sozinha porque não conseguia deixar ninguém me tocar sem entrar em pânico. A mãe empalideceu. Não foi minha intenção, mas foi o resultado. Camila sentou-se na poltrona oposta. Mãe, eu sei que você achava que estava fazendo certo, mas não estava. Você projetou seus próprios medos em mim. Eu só não queria que você sofresse. Mas eu sofri, só de forma diferente da que você imaginava. Dona Márcia ficou em silêncio por longo tempo. Quando falou, a voz estava pequena. O que você quer que eu faça? Quero que você reconheça que errou, que me pediu desculpas e que pare de tentar controlar minha vida. Você está com esse homem? Estou namorando Eduardo, sim. Você... Não vou responder isso. É minha vida privada. A mãe pareceu querer discutir, mas algo no rosto de Camila a fez parar. Está bem, mas espero que ele te trate bem. Trata. Melhor do que qualquer pessoa já me tratou. Dona Márcia se levantou para ir embora. Na porta, virou-se. Desculpa, por tudo. Eu realmente achava que estava certa. Não era o pedido de desculpas completo que Camila queria. Mas era um começo. Na terapia, Dr. Henrique perguntou sobre Búzios. Como você se sentiu depois? Aliviada, mas também meio vazia. Vazia como? Tipo... Passei tanto tempo focada em superar esse medo específico que agora que superei, não sei o que fazer com toda essa energia mental que gastava pensando nisso.
É comum. Você passou anos com isso ocupando espaço na cabeça. Agora tem esse espaço livre, mas é espaço bom. Pode ser preenchido com outras coisas. Com o quê? Com o que você quiser. Com planos futuros. Com explorar o relacionamento além dessa questão específica. Com descobrir quem você é sem esse peso. Fazia sentido. Mas Camila se sentia estranhamente à deriva. Eduardo notou a mudança. Você está distante essa semana. Estavam jantando no apartamento dele. Camila mexia na comida sem muito apetite. Desculpa, estou processando tudo ainda. Algum arrependimento? Não, nada disso. Só... não sei. Me sinto perdida. Eduardo colocou o garfo de lado. Perdida como? Eu defini minha vida inteira em torno desse medo. Era a Camila virgem. A Camila com problemas de intimidade. Agora não sou mais essas coisas, e não sei quem sou sem elas. Você é Camila. Só Camila. E pode construir sua identidade do jeito que quiser agora. E se eu não souber como? Então descobre aos poucos. Não tem pressa. Ele tinha razão, como sempre. Mas a sensação de deriva persistia. Algumas noites depois, Camila teve um pesadelo. Estava presa num quarto escuro, a mãe, do lado de fora, repetindo todas as coisas terríveis sobre sexo que tinha dito ao longo dos anos. No sonho, Camila gritava que tinha superado tudo, mas a voz da mãe continuava penetrando pelas paredes. Acordou suando, coração acelerado. Eram 3 da manhã. Pegou o telefone, hesitou, depois ligou para Eduardo. Alô? A voz dele estava rouca de sono. Desculpa acordar você. Está tudo bem? Ele ficou imediatamente alerta. Tive um pesadelo, sobre minha mãe, sobre tudo. Quer que eu vá aí? Não, só... Queria ouvir sua voz. Eles ficaram ao telefone por 40 minutos. Eduardo contou histórias bobas de pacientes para distraí-la. Falou sobre um velhinho que tinha levado a receita médica para o veterinário por engano. Sobre uma criança que insistia que dor de barriga era porque tinha comido nuvens. Camila riu, sentindo a ansiedade diminuir aos poucos. Obrigada, disse quando finalmente sentia-se pronta para desligar. Sempre que precisar. 3 da manhã ou 3 da tarde. Ela conseguiu dormir depois disso. Não sonhou mais. A mudança real começou quando Camila decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Falar abertamente sobre a experiência. Não com todo mundo, mas com Beatriz, com a terapeuta, com Eduardo. Sem vergonha, sem minimizar. Foi difícil, contou para Beatriz durante o almoço. E doeu mais do que eu esperava, mas o Eduardo foi tão cuidadoso que no geral foi... bom. Não incrível, não transformador, mas bom. Primeira vez raramente é incrível, Beatriz respondeu. É desconfortável e estranha, mas melhora. Melhora? Muito. Você aprende o que gosta, o que não gosta. Fica mais confortável com o próprio corpo, com o corpo do parceiro. Era reconfortante pensar nisso. Que a primeira vez era só isso. Primeira. Não definitiva. Eduardo foi paciente nas semanas seguintes. Não pressionou para repetir. Esperou até Camila sugerir. Quando sugeriram pela segunda vez, foi diferente. Menos assustador. Ainda desconfortável, mas Camila conseguia relaxar mais. Conseguia sentir prazer misturado com o desconforto. Pela terceira vez, quarta, quinta, foi ficando gradualmente mais fácil. O corpo aprendia, a mente relaxava. Numa noite, Camila percebeu que tinha transado com Eduardo sem um único momento de pânico. Sem travar, sem querer parar. Tinha sido normal, gostoso até. Acho que consegui, disse ela depois deitada ao lado dele. Conseguiu o quê? Superar. De verdade dessa vez. Eduardo virou de lado para olhá-la. Como sabe? Porque não tive medo agora. Nem um pouco. Só senti você e eu. Juntos. Ele sorriu, aquele sorriso lento que iluminava o rosto todo. Estou orgulhoso de você. Eu não teria conseguido sem você. Você teria, só teria levado mais tempo. Mas você é mais forte do que pensa. Camila não tinha certeza disso, mas estava começando a acreditar.
3 meses depois de Búzios, Camila acordou e percebeu que tinha passado o dia inteiro anterior sem pensar uma única vez sobre virgindade, sobre medo, sobre a mãe controladora. Tinha pensado sobre o relatório que precisava entregar no trabalho, sobre a aula de yoga que queria experimentar, sobre o aniversário de Eduardo que estava chegando. Pensamentos normais, de uma pessoa normal, vivendo uma vida normal. A percepção a fez sorrir sozinha enquanto preparava café. Beatriz notou a mudança quando se encontraram para almoçar naquele sábado. Você está radiante. Estou? Completamente diferente de alguns meses atrás. O que aconteceu? Camila pensou sobre a pergunta. Acho que parei de me definir pelo meu passado. Passei tanto tempo sendo a virgem de 29 anos com trauma que esqueci que podia ser só Camila. E quem é só Camila? Ainda estou descobrindo, mas ela é mais leve que a versão anterior. Beatriz levantou o copo de suco. Um brinde à nova Camila, então. Elas brindaram, rindo. Eduardo estava cada vez mais presente na vida de Camila. Não de forma sufocante, mas natural. Escovas de dente nos respectivos apartamentos, roupas esquecidas, chaves extras. Num domingo, enquanto Camila lia no sofá e Eduardo assistia futebol ao lado, ela pensou: isso é felicidade. Simples, cotidiana, real. Em que você está pensando? Eduardo perguntou sem tirar os olhos da TV. Em como me sinto bem com você. Ele pausou o jogo, virando-se para ela. Eu também me sinto bem com você. Mesmo com toda a bagagem que eu trouxe? A bagagem era parte do pacote, e eu aceitei o pacote completo. Camila colocou o livro de lado, aconchegando-se contra ele. Você já pensou em futuro? Nosso futuro? Penso, o tempo todo. E como é? Eduardo passou o braço pelos ombros dela. Depende. Como você quer que seja? Não sei. Algo estável. Talvez morar juntos eventualmente. Talvez casar. Foi a primeira vez que ela pronunciou a palavra em voz alta. Casar. Algo que anos atrás parecia absolutamente impossível para alguém como ela. Eu gostaria disso, Eduardo disse simplesmente. Quando você estiver pronta. Não agora. Não estou sugerindo agora, mas eventualmente, quando fizer sentido. A conversa ficou no ar, confortável. Não era pressão, era possibilidade. Dona Márcia tentou uma reaproximação. Ligava semanalmente, perguntava sobre trabalho, sobre Eduardo. Evitava tópicos sensíveis. Camila apreciava o esforço, mesmo que soubesse que a mãe nunca mudaria completamente. Algumas pessoas eram quem eram, mas podiam tentar. Num almoço de domingo na casa dos pais, Dona Márcia serviu a comida favorita de Camila, feijoada completa, com todos os acompanhamentos. Fiz pensando em você, disse a mãe, quase tímida. Obrigada, mãe. Durante a refeição, seu Roberto perguntou sobre Eduardo. Ele parece ser bom rapaz. É, muito bom. Quando vamos conhecer? Camila olhou para a mãe, que assentiu levemente. Posso trazer ele no próximo domingo, se quiser. Gostaríamos muito. Era pequeno, mas era progresso, e Camila estava aprendendo a valorizar pequenos progressos. O aniversário de Eduardo foi celebrado com um jantarzinho íntimo. Apenas eles dois no apartamento dele. Camila cozinhou pela primeira vez para ele. Macarrão com molho branco e camarões, receita que tinha encontrado online. Não ficou perfeito. O molho desandou um pouco. Os camarões passaram do ponto. Mas Eduardo comeu tudo, elogiando cada garfada. Você tentou. Isso vale mais que perfeição. O presente de Camila foi relógio que Eduardo tinha mencionado meses atrás. Ela tinha economizado para comprá-lo. Camila, isso é caro demais. Você merece. Ele colocou o relógio, admirando. Obrigado. De verdade. Depois do jantar, foram para a cama. Mas em vez de sexo, apenas deitaram conversando no escuro. Qual foi seu melhor aniversário? Camila perguntou. Esse. Não seja clichê. Não estou sendo. Todos os outros aniversários foram só dias. Esse foi especial porque você está nele. Camila virou de lado, traçando o contorno do rosto dele no escuro. Você diz as coisas certas demais. Ou você está muito acostumada com as erradas.
Talvez fosse verdade. Talvez ela tivesse passado tanto tempo esperando rejeição que a aceitação genuína parecia boa demais para ser real. Mas estava aprendendo, aos poucos, que às vezes as coisas boas eram simplesmente boas, sem truques, sem pegadinhas. O 10º mês do relacionamento trouxe uma proposta inesperada. Eduardo foi chamado para trabalhar num projeto de saúde pública que exigiria viagens mensais para outras cidades. Vou ficar uma semana fora por mês, explicou ele. Não é ideal, mas é oportunidade boa. Camila sentiu o pânico antigo tentando subir. Uma semana inteira. Mas podemos conversar todo dia. Videochamada, mensagens, o que você precisar. A primeira reação dela foi pedir para ele não ir. Agarrar-se, manter próximo, não deixar que nada mudasse a dinâmica segura que tinham construído. Mas então respirou fundo, forçou a racionalidade. Você quer ir? Quero. É trabalho importante. Mas não se isso for te deixar muito desconfortável. Vai me deixar desconfortável. Mas isso não significa que você não deva ir. Ela segurou a mão dele. Vá, eu fico bem. Tem certeza? Não. Mas vou ficar. Foi verdade. A primeira semana que Eduardo passou fora foi difícil. Camila ligava toda noite, às vezes apenas para ouvir a voz dele. Mas sobreviveu. A segunda vez foi mais fácil. A terceira, mais ainda. Ela descobriu que conseguia existir sem Eduardo constantemente presente. Que o relacionamento não desapareceria, só porque ficaram separados temporariamente. Beatriz ficou impressionada. Há 6 meses você mal conseguia ficar um dia sem vê-lo. Eu sei, é estranho. Estranho bom. Você está ficando independente. Isso é saudável. Camila concordava. Estava redescobrindo quem era fora do relacionamento e gostando dessa pessoa. Foi durante uma das viagens de Eduardo que Camila teve a ideia. Estava lendo um artigo sobre traumas sexuais quando pensou: quantas pessoas estão passando pela mesma coisa que eu passei? Quantas estão sozinhas, achando que são anormais, sem ninguém para falar? Mencionou para Eduardo numa videochamada. Estou pensando em escrever sobre minha experiência. Como assim? Tipo blog anônimo, falando sobre virgindade tardia, sobre medo, sobre o processo de superar. Talvez ajude alguém. Eduardo pareceu pensativo. Acho uma ideia incrível. Mas você está pronta para isso? Para revisitar tudo de novo? Acho que sim. E acho que seria terapêutico de certa forma. Transformar toda essa dor em algo útil. Então faça. Te apoio completamente. Camila criou o blog naquela mesma noite. Chamou de Virgindade Tardia Sem Julgamentos. Escreveu o primeiro post sobre sua jornada, sem identificar ninguém, focando nas emoções e no processo. Publicou sem grandes expectativas. No dia seguinte tinha 50 comentários. Pessoas agradecendo por compartilhar. Pessoas dizendo que estavam passando pela mesma coisa. Pessoas se sentindo menos sozinhas. Camila chorou lendo os comentários. Chorou porque a dor que tinha carregado por tanto tempo estava ajudando outros a carregarem a deles com menos peso. O blog cresceu. Camila escrevia semanalmente, sempre focando em aspectos diferentes da experiência. Sobre a mãe controladora, sobre os medos, sobre Eduardo e a paciência dele, sobre as primeiras tentativas, os fracassos, as pequenas vitórias. Beatriz leu tudo impressionada. Você está ajudando muita gente. Espero que sim. Não é esperança. Olha os comentários. Tem gente dizendo que seu blog salvou o relacionamento deles, que finalmente entenderam que não estão sozinhas. Era gratificante de forma que Camila nunca imaginou. Transformar trauma em ferramenta de ajuda era empoderadora. Eduardo ficava orgulhoso toda vez que ela contava sobre novo post. Você transformou algo destrutivo em construtivo. Isso é força real. Camila não tinha certeza se era força ou apenas necessidade de dar significado ao sofrimento. Mas o resultado era o mesmo. Dona Márcia descobriu o blog por acaso. Reconheceu a história mesmo sem nomes. Ligou para Camila num sábado à tarde, voz carregada de emoção. Li seu blog. O coração de Camila afundou. E viu quanto eu te machuquei. De verdade dessa vez. Não só na teoria, mas na prática.
Vi o peso das minhas palavras. Mãe, deixa eu terminar. Dona Márcia respirou fundo. Eu estava errada. Completamente errada. Projetei meus próprios traumas em você e te fiz sofrer por anos. E sinto muito. De verdade. Era o pedido de desculpas completo que Camila esperava há meses. Obrigada por reconhecer. Posso fazer algo para compensar? Pode parar de julgar. Pode me aceitar como sou. Pode confiar que sei fazer minhas próprias escolhas. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Não era garantia de mudança imediata, mas era começo real. 1 ano depois de conhecer Eduardo, Camila estava quase irreconhecível da pessoa que era. Não na aparência, mas na essência. Ela ria mais, preocupava-se menos, vivia no presente, em vez de ruminar sobre passado ou futuro. O blog tinha milhares de seguidores. Camila recebia mensagens diárias de pessoas agradecendo. Algumas contavam histórias parecidas com a dela. Outras apenas diziam que se sentiam vistas. Eduardo voltou de uma das viagens com proposta. Tem um congresso médico em São Paulo mês que vem. Quer ir comigo? São Paulo? Alguns dias. Podemos aproveitar para conhecer a cidade. Camila hesitou. Viajar junto era passo grande. Não pelo sexo, isso já tinha sido normalizado, mas pela intimidade constante, sem espaço para recuar. Posso pensar? Claro. Ela conversou com a terapeuta sobre isso. Por que você está com medo? Não sei. Talvez porque é tipo o teste final. Ver se consigo dividir espaço completamente com ele. E se conseguir? Então significa que estou realmente pronta para passos maiores. E se não conseguir? Então, não sei. Voltamos atrás. Doutora Henrique inclinou-se para a frente. Camila, você já passou por testes muito mais difíceis que viagem de fim de semana. Acho que está subestimando seu próprio progresso. Ela tinha razão. Camila aceitou o convite. São Paulo foi revelador. 3 dias dividindo quarto de hotel, explorando a cidade e participando de eventos sociais do Congresso. Camila descobriu que conseguia existir confortavelmente no espaço dele sem perder a própria identidade. Que podia ser parte de um casal sem deixar de ser indivíduo. Numa noite, após jantarem num restaurante elegante, Eduardo pegou a mão dela através da mesa. Posso te fazer uma pergunta séria? O coração dela acelerou. Pode. Como você se sente sobre morar junto? Morar junto? Meu apartamento ou o seu, ou procurar um novo para nós dois, mas juntos. Camila ficou em silêncio, processando. Não precisa responder agora. Eduardo apressou-se a dizer. Só estava pensando... Passamos muito tempo juntos de qualquer forma, e eu gostaria de acordar com você todo dia. Eu também gostaria. Mas me dá algumas semanas para pensar. Todas as semanas que precisar. Era grande, enorme, mas não assustador. Apenas... grande. Camila fez lista de prós e contras. Conversou com Beatriz, com a terapeuta, até com a mãe. Todos deram a mesma opinião. Faça o que sentir que é certo. No fim, a decisão veio naturalmente. Ela queria, realmente queria dar esse passo. Ligou para Eduardo numa terça à noite. A resposta é sim. Sim? Vamos morar juntos. O sorriso dele era audível através do telefone. Quando? Quando quiser. Amanhã, mês que vem, ano que vem. Mas sim. Que tal procurarmos um lugar novo? Começar do zero juntos? A ideia era perfeita. Eles passaram semanas visitando apartamentos. Pequeno demais, escuro demais, caro demais. Até encontrarem o lugar certo. 2 quartos, sala ampla com varanda, cozinha espaçosa, em bairro tranquilo, perto do trabalho dos dois. É esse, disse Camila na primeira visita. Tem certeza? Absoluta. Assinaram o contrato 2 semanas depois. A mudança foi caótica e maravilhosa. Caixas por toda parte, móveis sendo montados, discussões sobre onde colocar cada coisa. Dona Márcia apareceu para ajudar trazendo quitutes. Seu Roberto montou o estante. Beatriz organizou a cozinha. No final do dia, exaustos, Camila e Eduardo deitaram no sofá novo cercados por caixas ainda fechadas. Conseguimos, disse ela. Conseguimos o quê? Construir algo nosso.
Do zero. Eduardo a puxou para mais perto. É só o começo. E era. Camila sentia nos ossos. Era apenas começo de algo muito maior. Morar junto trouxe intimidade nova. Ver Eduardo escovando os dentes de manhã, sonolento e descabelado. Vê-lo estressado após dia difícil. Vê-lo em pijama velho assistindo futebol. As partes não românticas que ninguém mostrava nos 3 primeiros meses de relacionamento. E Camila amava cada pedaço. Até as partes irritantes. Ele deixava a toalha molhada na cama, ela esquecia a louça na pia. Eram humanos, imperfeitos, reais. 3 meses depois da mudança, no aniversário de Camila, Eduardo a levou para jantar em restaurante sofisticado. Ela usou o vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião. Durante a sobremesa, Eduardo ficou sério. Tem algo que quero falar com você. O estômago de Camila apertou. O quê? Ele pegou a mão dela através da mesa, exatamente como tinha feito meses atrás, quando ela confessou a virgindade. Camila, esse 1 ano e meio com você foi o mais importante da minha vida. Você me mostrou o que é paciência verdadeira. O que é amar alguém por quem realmente é, não por quem você quer que seja. Lágrimas já começavam a formar nos olhos dela. E eu quero passar o resto da vida mostrando a mesma paciência, o mesmo amor. Ele se levantou, ajoelhando ao lado da mesa. Casa comigo? A caixa de veludo apareceu. Anel simples, mas lindo. Pedra discreta. Camila não conseguia falar. Apenas chorava, assentindo freneticamente. Preciso ouvir. Eduardo sorriu através das próprias lágrimas. Sim, 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 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Perfeito. Como se tivesse sido feito para estar ali. O restaurante inteiro aplaudiu. Camila mal notou. Tudo que via era Eduardo, o homem que tinha esperado, o homem que tinha transformado medo em confiança. Os meses seguintes foram um turbilhão de planejamento. Camila queria algo pequeno, íntimo. Eduardo concordava. Dona Márcia chorou quando soube. Chorou de felicidade, de arrependimento, de alívio. Ele é bom para você, disse entre lágrimas. Muito bom. É, o melhor. E você merece o melhor. Sempre mereceu. Desculpa ter feito você pensar o contrário. Camila abraçou a mãe. Nem tudo estava curado, mas estava em processo de cura, e era suficiente. 2 dias antes do casamento, Camila teve crise de pânico. Não sobre Eduardo, não sobre o casamento, mas sobre tudo que tinha acontecido para chegar até ali. Ligou para Eduardo às 2 da manhã. Estou apavorada. Do casamento? Não. De que tudo isso seja bom demais para ser verdade. De que eu vá acordar e descobrir que foi sonho. Eduardo ficou em silêncio por momento. Vou aí. Não precisa. Vou aí. 20 minutos depois ele estava na porta do apartamento. Eles tinham combinado ficar separados nos dias anteriores ao casamento por tradição, mas tradições podiam ser quebradas. Eduardo abraçou Camila no sofá, deixando ela chorar, todo o medo acumulado. Isso é real, murmurou ele. Nós somos reais. Todo o caminho até aqui foi real, e vai continuar sendo. E se eu estragar tudo de alguma forma? Não vai. Mas se estragar, a gente conserta. Juntos. É para isso que serve casamento. Para atravessar estrago junto. Fazia sentido. Camila respirou fundo, tentando acalmar o coração. Você é bom demais para mim. Não. Somos bons um para o outro. Tem diferença. Eles ficaram abraçados até Camila adormecer no sofá. Eduardo a cobriu, beijou a testa, foi embora em silêncio. Quando ela acordou de manhã, havia bilhete na mesinha. Te vejo no altar. Eu te espero. Sempre esperei. Sempre vou esperar. Eduardo. Camila dobrou o bilhete e guardou na carteira. Era tudo o que precisava. O casamento foi exatamente como Camila sonhara. Pequeno, na praia, apenas família e amigos mais próximos. Ela usava vestido branco simples, pés descalços na areia. Eduardo estava de linho claro, sorriso que iluminava o rosto. Quando chegou a hora dos votos, Camila respirou fundo. Eduardo,
Há 1 ano e meio você me disse 3 palavras que mudaram minha vida. Eu te espero. Voz tremia, mas continuou. Você esperou enquanto eu enfrentava medos. Esperou enquanto eu tropeçava. Esperou sem cronômetro, sem cobranças. E esperando, me ensinou que amor verdadeiro não tem pressa. Tem paciência infinita. Ela secou lágrimas. Hoje eu prometo te esperar do mesmo jeito. Nos dias difíceis, nos momentos de dúvida, em qualquer jornada que a gente precise fazer. Vou estar aqui, esperando, apoiando, amando, porque você me mostrou que esperar não é perder tempo, é investir no tempo certo. Eduardo estava chorando abertamente agora, sua vez de falar. Camila, quando te conheci vi algo além da timidez, além do medo. Vi força que você nem sabia que tinha. Ele segurou firme as mãos dela. E cada dia desde então tem provado que estava certo. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Não porque não tem medo, mas porque enfrenta mesmo com medo. Respirou fundo. Prometo continuar sendo paciente, continuar sendo seguro, continuar sendo o lugar onde você pode ser completamente você mesma. Prometo amar não apesar das suas batalhas, mas incluindo elas, porque elas te fizeram quem você é. E quem você é tudo que sempre quis. Não havia olho seco na cerimônia. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Eduardo a puxou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não quis. Beijou ele com tudo que tinha. Gratidão, amor, esperança. E todos aplaudiram. A festa foi íntima. Comida caseira, música ao vivo, muita risada. Dona Márcia dançou com Camila, pedindo desculpas pela 100ª vez. Chega, mãe. Tá perdoada. Vamos apenas seguir em frente. Você merece toda a felicidade do mundo. Eu sei, e tenho. Beatriz fez discurso emocionado sobre testemunhar a transformação da amiga. Há 2 anos, ela mal conseguia falar sobre relacionamentos sem entrar em pânico. Hoje está casando com o amor da vida dela. Se isso não é superação, não sei o que é. Camila agradeceu através de lágrimas. Beatriz tinha sido fundamental em toda a jornada. Lua de mel foi em Búzios. No mesmo lugar da primeira vez. Camila ficou na mesma sacada onde tinha travado 1 ano e meio atrás, olhando o mesmo mar. Em que você está pensando? Eduardo abraçou por trás. Em como tudo mudou. Naquele quarto eu não consegui, estava apavorada. Hoje estou feliz, completa, livre. Ele beijou o ombro dela. Você sempre foi livre, só precisava perceber. Talvez fosse verdade, talvez a liberdade sempre estivesse lá, esperando ela ter coragem de pegá-la. Eles entraram no quarto. Fizeram amor devagar, sem pressa, sem medo. Camila sentindo cada momento, cada toque, cada conexão. Depois, deitados abraçados, ela finalmente conseguiu articular pensamento que vinha formando há meses. Sabe qual foi a maior lição de tudo isso? Qual? Que virgindade aos 29 não era vergonha. Era resultado de não ter encontrado pessoa certa antes. E pessoa certa não te faz sentir atrasada. Te faz sentir que valeu a espera. Eduardo apertou o abraço. Valeu, para mim também. Você não era virgem. Ela riu. Não. Mas era emocional e cicatrizado de relacionamento ruim. Você me ensinou a confiar de novo, a ser paciente de novo, a amar do jeito certo de novo. Fazia sentido. Eles tinham curado um ao outro de formas diferentes. 2 anos depois do casamento, Camila estava no lançamento do livro. O blog tinha crescido tanto que a editora entrou em contato. Queria transformar em livro de não ficção, história real de superação. Eu te espero. Jornada além do medo. Estava nas prateleiras agora. Camila autografava exemplares numa livraria lotada. Pessoas faziam fila para agradecer pessoalmente, para contar suas próprias histórias, para dizer que não se sentiam mais sozinhas. Eduardo estava no fundo da loja, sorrindo orgulhoso. Uma mulher jovem, talvez 24 anos, chegou à mesa de autógrafos com lágrimas nos olhos. Seu livro salvou minha vida. Literalmente. Eu estava prestes a desistir de relacionamentos completamente porque achava que tinha algo errado comigo. Ler sua história me mostrou que não estou sozinha. Camila segurou a mão da garota.
Você nunca esteve. E nunca vai estar. Há milhões de pessoas passando pela mesma coisa. Só não falamos sobre isso. Posso te abraçar? Claro. O abraço foi apertado, cheio de gratidão. Naquela noite, em casa, Camila e Eduardo celebraram o sucesso do lançamento. Você fez algo incrível, disse ele. Transformou dor em cura para outras pessoas. Não teria conseguido sem você. Claro que teria. Só teria levado caminho diferente. Camila se aconchegou ao lado dele no sofá. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que consegui superar, que construímos isso aqui. Acredita, é bem real. Ela olhou ao redor. O apartamento deles, fotos de casamento na parede, livros dela na estante, mala dele no canto, sempre pronta para a próxima viagem de trabalho. Vida, real, bagunçada, linda. Sabe o que aprendi? Disse ela finalmente. O quê? Que medo se alimenta de pressão. Quando você me disse eu te espero, sem cronômetro, sem impaciência, o medo perdeu poder. Porque não havia urgência, não havia precisa ser agora ou nunca, apenas havia quando você estiver pronta. Eduardo assentiu. E amor verdadeiro funciona assim. Não força cronograma, respeita processos. Exatamente. Camila pensou nas inúmeras mensagens que recebia diariamente. Pessoas agradecendo. Pessoas dizendo que encontraram parceiros pacientes como Eduardo. Pessoas dizendo que tinham esperança pela primeira vez. Acha que minha história vai ajudar mais pessoas? Já está ajudando. Mas sim, vai continuar. Porque você foi corajosa o suficiente para falar sobre algo que a maioria esconde. Era verdade. Virgindade tardia era tabu. Ninguém falava abertamente. E nesse silêncio, milhões de pessoas sofriam sozinhas, achando que eram únicas. Camila tinha quebrado o silêncio. E fazendo isso, tinha criado comunidade inteira de pessoas que não se sentiam mais isoladas. 5 anos após conhecer Eduardo, Camila estava grávida. Não tinha sido planejado, mas não foi indesejado. Ela olhava para a barriga crescendo e pensava em tudo que tinha passado. 5 anos atrás mal conseguia deixar alguém tocá-la. Agora estava gerando vida. A transformação era completa. Numa consulta de pré-natal, a médica perguntou sobre histórico sexual. Primeira relação foi aos 29. Camila respondeu sem vergonha. A médica não julgou, apenas anotou. Há alguma razão específica? Medo de intimidade. Mas trabalhei em terapia e encontrei parceiro paciente. Isso é ótimo. Muitas mulheres passam por traumas e nunca conseguem superar. Eu quase não consegui também, mas tive sorte. No caminho para casa, Camila pensou nessa conversa. Não era sorte, era trabalho. Dela, de Eduardo, da terapeuta, até da mãe tentando mudar. Era esforço consciente de curar feridas que tinham sido abertas ao longo de anos. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Menina. Sara. Quando Camila a segurou pela primeira vez, fez promessa silenciosa. Essa criança nunca cresceria com medo do próprio corpo. Nunca seria ensinada que sexualidade era suja ou errada. Nunca sentiria vergonha de ser humana. Camila ensinaria consentimento, respeito, limites saudáveis, mas nunca medo. Eduardo estava ao lado dela, olhando para a filha com admiração. Ela é perfeita. É, e vai crescer sabendo que é amada, sem condições, sem julgamentos, como você deveria ter crescido. Exatamente. Era presente que Camila podia dar. Quebrar ciclo. Garantir que próxima geração não carregasse mesmas feridas. Na primeira festinha de aniversário de Sara, Dona Márcia chorou segurando a neta. Você é mãe melhor do que eu fui. Mãe, é verdade. Você aprendeu com meus erros e está fazendo certo. Estou tentando. Dona Márcia tocou o rosto da filha. Me perdoa completamente? Sei que já disse que sim, mas realmente me perdoa? Camila pensou honestamente na pergunta. Sim, te perdoo. Porque você estava fazendo o melhor que sabia na época. Estava errado, mas não era malicioso. E você está tentando melhorar. É tudo o que posso pedir. O abraço entre mãe e filha foi cheio de anos de dor finalmente sendo liberados.
10 anos depois de conhecer Eduardo, Camila estava no sofá lendo mensagem no celular. Era de leitora do livro. Mulher de 35 anos que acabara de ter primeira relação sexual após anos de medo. Seu livro me deu coragem. Encontrei meu Eduardo, ele esperou e valeu cada segundo. Obrigada por compartilhar sua história. Você salvou minha vida. Camila mostrou a mensagem para Eduardo, que lia ao lado. Mais uma. Nunca cansa de receber essas? Nunca. Cada uma me lembra porque passei por tudo aquilo. Tinha propósito maior. Eduardo beijou a têmpora dela. Você transformou trauma em triunfo. Não muitas pessoas conseguem isso. Tive ajuda. Teve. Mas foi você quem fez o trabalho pesado. Sara entrou correndo na sala, 10 anos agora, toda a energia. Pai, mãe, posso ir dormir na casa da Júlia amanhã? Pode, mas quero falar com a mãe dela antes. Óbvio. A menina saiu correndo de novo, energia infinita. Camila sorriu olhando a filha. Livre, confiante, sem medos que não deveriam existir. Conseguimos, murmurou. Conseguimos o quê? Criar um ser humano sem os traumas que tivemos. Ela é tão leve, porque você garantiu que seria. Quebrou o ciclo, era verdade, e era a conquista de que Camila mais se orgulhava. Naquela noite, deitados na cama após Sara dormir, Eduardo segurou a mão de Camila. Você sabe que ainda te espero, né? Ela riu. Espero o quê? Já temos tudo. Te espero envelhecer comigo. Te espero nos dias ruins. Te espero quando tiver dúvidas. Ainda estou esperando. Sempre vou estar. Lágrimas formaram nos olhos de Camila. E eu ainda te escolho. Todo dia. Ainda te amo mais do que achei possível. O beijo foi suave, familiar. 10 anos juntos e ainda tinha magia. Camila pensou em tudo que tinha vivido. O medo paralisante. A virgindade que carregara como fardo. A mãe controladora. As tentativas falhas. O pânico. E então pensou em tudo que tinha conquistado. Eduardo, Sara, o livro, as milhares de pessoas ajudadas, a cura. Não tinha sido fácil. Tinha sido uma das coisas mais difíceis que já fizera. Mas tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento de pânico, cada vez que quase desistiu. Porque, no final, tinha encontrado não apenas amor. Tinha encontrado a si mesma e percebido que nunca tinha estado quebrada, apenas machucada. E machucados curam quando você encontra a pessoa certa para ajudar no processo. Eduardo tinha sido essa pessoa, mas Camila tinha sido a própria heroína. Tinha feito o trabalho, enfrentado os medos, superado os traumas. E agora, deitada ao lado do marido, filha dormindo no quarto ao lado, vida construída tijolo por tijolo, Camila finalmente compreendia a verdade mais importante. Não existe cronograma certo para superar medos. Não existe idade certa para a primeira vez. Não existe jeito certo de viver amor. Existe apenas o seu jeito, no seu tempo, com a pessoa certa, que te espera, que respeita, que ama sem condições. E quando você encontra isso, quando finalmente permite-se ser vulnerável e imperfeita e humana, aí sim acontece a magia. A magia de ser completamente, autenticamente você mesma. E ser amada exatamente por isso. Camila fechou os olhos, sorrindo no escuro. Tinha levado 29 anos, mas tinha chegado lá. E valeu cada segundo de espera.